Olá, pessoal. Eu estava dando uma olhadinha ali nas dúvidas que vocês estão apresentando para mim, e eu vi que ainda ficou bastante coisa referente a essa questão da aveia, né? E realmente é uma questão extremamente polêmica, então eu vou esclarecer um pouquinho aqui para vocês, para tentar deixar um pouco mais claro como é que tudo isso funciona no organismo do diabético. E é muito importante que a gente compreenda isso, porque é algo que entra em toda aquela conduta que a gente fala de que não existe alimento proibido, mas existe a forma correta da gente utilizar esse alimento e a quantidade correta. Então eu vou continuar aqui esse videozinho, virando a câmera aqui para vocês conseguirem visualizar uma explicação que eu vou fazer, tá? Então, assim, ó, eu coloquei aqui uma anotaçãozinha para a gente entender, colocando a diferença entre aveia em flocos, farinha de aveia e farelo de aveia, tá? Então, mais ou menos em 2 colheres de sopa de aveia, isso equivale a uma quantidade de aproximadamente 30 gramas, tá? Nós vamos ter diferentes proporções quando a gente fala de aveia em flocos, farinha de aveia ou farelo de aveia. Por exemplo, a aveia em flocos, nessas mesmas 30 gramas, que equivalem às 2 colheres de sopa, tem em calorias aqui uma equivalência de 102 calorias, tá? Então, esta é a quantidade calórica da composição da aveia em flocos. Quando a gente vem para a farinha de aveia, nós temos aqui uma quantidade um pouquinho aumentada, que fica em torno de 120 calorias para cada 30 gramas de aveia, que equivale a essas 2 colheres de sopa. E quando a gente fala de farelo de aveia, a gente tem uma quantidade calórica um pouco mais reduzida. Então, fica em torno aqui ó, de 72 calorias nessas mesmas 30 gramas da aveia, né? Então, vejam que a quantidade calórica ela é diferente, porque a composição desse nutriente vai ser diferente. Então, aqui, quando a gente fala de carboidratos, então eu coloquei aqui o símbolo de CHO, né, que é carboidrato, nós temos uma proporção bem diferente. Então, aqui fica em torno de 16 gramas, tá? Nessas 30 gramas de aveia, nessas 2 colheres de sopa de aveia, 30 gramas. Quando a gente fala de farinha de aveia, a gente tem aqui um aumento de aproximadamente 2 gramas para cada 30 gramas de aveia. Então, na farinha de aveia, nós temos uma aproximadamente 18 gramas. E quando a gente fala do farelo de aveia, a gente vai ter 12,6 gramas. Quer dizer, são proporções diferentes do nutriente carboidrato. E quando a gente vem para fibras, a gente tem uma diferença maior ainda. Então, quando a gente fala da aveia em flocos, a gente tem mais ou menos 3 gramas de fibras para essas 30 gramas. E essas 3 gramas aqui, desse valor de 3 gramas, aproximadamente 1,2 gramas é de fibra solúvel, que é uma fibra solúvel muito importante para essa questão da saciedade e tudo isso, né? Então, aqui na aveia em flocos nós temos isso. Na farinha de aveia, nós temos uma quantidade de fibra de aproximadamente 1,3 gramas. E essa proporção, ela é ausente dessa fibra aqui. Então, ela vai ter somente a fibra insolúvel. Então, ela não está relacionada com a saciedade. Claro, ela tem sim benefícios para a nossa saúde, mas vejam que a quantidade de fibras que nós temos aqui na farinha de aveia é uma quantidade muito diferente, né? Metade, menos da metade, né? Quando a gente compara com a aveia em flocos. E quando a gente fala do farelo de aveia, que é o último aqui, além de ter uma quantidade calórica menor, porque não muda só a quantidade de carboidratos, muda também os outros 2 nutrientes, proteína e gordura, né? Que aqui eu acabei não colocando, mas só para a gente ter uma ideia. Muda também e muito a quantidade de fibras. Então, aqui a quantidade de fibras no farelo é de 4,5 gramas.
nas mesmas 30 gramas, nas mesmas 2 colheres de sopa. Então vejam que a proporção aqui de fibras, ela aumenta aproximadamente em 1/3 quando a gente compara com a aveia em flocos. Então aqui tem muito mais fibras realmente, e por isso que eu comentei com vocês que o farelo de aveia, para quem tem diabetes, tem um benefício um pouco maior. É por conta dessa quantidade de fibras. E dessas 4,5 gramas, aproximadamente 2,4 gramas são de fibra solúvel, né? Que é essa fibra beta-glucana, tá? Então, nós temos aqui, ela chama beta-glucana, que é uma fibra super importante, tá? Ela tem relação com a saciedade, quer dizer, ela faz com que o esvaziamento gástrico fique reduzido, então diminui, então por isso a pessoa demora mais para sentir fome, né? Então a gente tem todos esses benefícios da fibra solúvel, que ela vai estar, então, no farelo e na aveia em flocos. E no farelo ela está numa proporção aqui que é o dobro, né, quando a gente compara com a aveia em flocos, e está ausente na farinha. Então aqui está uma diferença muito importante que a gente precisa considerar, tá? Então, quando a gente fala de aveia, a gente precisa analisar qual é o tipo de aveia, né? Por quê? Porque são diferentes e vão ter efeitos muito diferentes no organismo do diabético. E outra coisa que é muito importante, toda vez que eu pego essa aveia em flocos aqui, ó, e eu liquidifico ela, quer dizer, eu coloco numa vitamina, ou eu trituro para fazer um bolo, qualquer coisa nesse sentido, eu estou liberando o amido da aveia e ela se torna de mais fácil digestibilidade. Então, o que significa isso? O corpo absorve com mais rapidez. E no diabético é uma atenção que a gente precisa ter. A gente não pode considerar tudo igual, né? A velocidade com que o corpo absorve vai fazer muita diferença. Porque no diabético, a gente sabe que existe essa dificuldade do corpo de colocar essa glicose, de tirar essa glicose da corrente sanguínea e colocar para dentro da célula. Então, quanto mais lento for, né, for chegando esse restinho de digestão para a corrente sanguínea, melhor para o organismo do diabético, né? Por quê? Porque ele vai ter mais tempo para organizar, para trabalhar, para fazer o uso da insulina, para não ter picos nem de hiper nem de hipoglicemia. Então, isso é muito importante. Quando a gente fala de farinha de aveia, até por conta da ausência, né, ou da redução bem significativa de fibras, a gente tem uma velocidade de absorção dessa farinha de aveia muito semelhante a qualquer outra farinha, farinha de trigo, refinado, enfim, tá? Então, aqui é uma atenção que a gente precisa ter. Simplesmente trocar a farinha de trigo por farinha de aveia não vai auxiliar, né? A gente precisa estar muito atento a isso. E quando a gente fala do farelo, a gente já tem esses benefícios. Eu posso incluir esse farelo em algumas preparações que eu vou agregar poucas calorias, né? E lembrando, são poucas, mas não são nulas, então a gente precisa também ter atenção à quantidade calórica aqui, né? E a questão reduzida em carboidratos e aumentada em fibras, né? E principalmente essa questão aqui da fibra solúvel também, no caso é a beta-glucana, que é excelente, que tem um benefício aí muito significativo no diabetes. Então, por isso que a gente precisa considerar. E sim, ali teve até uma pessoa que perguntou para mim se a aveia pode ser a causadora do pico glicêmico, né? De estar com o pico hiperglicêmico no diabetes. Sim, a aveia pode ser essa causadora, né? Por quê? Dependendo da quantidade que você consome naquele momento, naquela determinada refeição, ou ainda o alimento que você misturou, porque vamos combinar que ninguém come aveia em flocos sozinha, né? A gente sempre coloca em algum alimento. Então, dependendo da combinação que foi feita, e do modo de preparo, né, se foi liquidificado, se não foi, enfim, tudo isso pode ter interferência aí na glicemia, no pico glicêmico, enfim. Então, a gente precisa ficar realmente bem atento nesse sentido.
Então, assim, o que que a gente precisa ficar muito atento nesse sentido, então? Tudo depende do objetivo, né? E como a gente está falando de diabetes especificamente, isso vai fazer muita diferença no controle da glicemia, tá? Se o objetivo for redução de peso, controle da saciedade, né, diversos outros objetivos com o uso da fibra, cada conduta vai ser diferente. Então, um diferente objetivo traz diferentes condutas com relação ao uso da aveia. E é por isso que a gente precisa ficar muito atento a isso. E é por isso que o diabético tem que ficar muito ficar não, ele precisa levantar um conhecimento diante da composição dos alimentos para que realmente consiga controlar de uma forma eficiente, né, a sua glicemia e tendo aí muita atenção, porque muita conduta, muita orientação equivocada pode trazer malefícios para a sua saúde. Então, assim, é muito importante que você fique atento à composição, dependendo da estratégia que você usa, se o teu diabetes é tipo 2, ou ainda se é um diabetes gestacional, ou se você tem um diabetes tipo 1, né, você ou o seu filho, né, as pessoas, eu vejo que tem muitas mãezinhas aqui me seguindo que são mães de filhos que têm diabetes ou que foram diagnosticados há pouco tempo. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento para conseguir realmente controlar, né? Porque tudo vai depender da quantidade que você pode utilizar e se contém ou não uma quantidade específica de fibra, porque a fibra ela vai auxiliar muito nesse controle e a gente precisa considerar isso sempre, né? Não somente ficar, ai, porque fibra é bom, porque aveia é bom, porque esse alimento, tal alimento deve ser evitado, deve ser retirado da alimentação, porque a gente sabe que não é bem por aí, né? Retirar simplesmente por retirar e o alimento que for, se o alimento que for colocado no lugar não tiver uma qualidade nutricional ou ainda ele tem uma qualidade nutricional, mas ele não vai ser consumido numa quantidade adequada, isso vai comprometer da mesma forma, né? É aquela história que às vezes eu comento aqui com vocês do trocar 6 por meia dúzia, né? A gente pode entrar aqui em diversos exemplos aí de alimentos que é trocar 6 por meia dúzia. Aqui no caso específico que a gente está falando de aveia, tirar, por exemplo, a farinha de trigo de uma preparação e colocar a farinha de aveia no lugar, eu estou fazendo uma troca de 6 por meia dúzia. Né? Por quê? Nossa, Nutri, mas a quantidade calórica é equivalente, o efeito na glicemia do paciente também é equivalente. Então, não vai fazer diferença, tá? Agora, se eu acrescentar farelo de aveia, se eu colocar uma proporção de fibras diferente, aí sim eu vou fazer diferença na preparação. Aí sim, isso pode ser uma estratégia diferente. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente precisa organizar, né? A gente precisa ficar muito atento nisso, porque vai fazer diferença no final, né? É o que vai ter uma influência muito significativa. E a gente precisa monitorar também, não esqueçam disso, vejam o efeito. Não esqueçam que nós somos únicos e que o efeito de uma alimentação, ela vai ter uma resposta diferente na nossa glicemia. A gente precisa ficar atento a isso, monitorar, observar, né? E analisar. Essa semana mesmo eu atendi uma paciente, ela era gestante, ela estava com diabetes gestacional, e ela colocou assim para mim: "Ai, Nutri, eu não aguentei. Agora na Páscoa eu acabei consumindo um pouquinho de chocolate. E eu vi que a minha glicemia deu uma alterada, né?" Aí eu falei: "Tá, e você fez o monitoramento?" Ela falou: "Fiz." E aí ela começou a me mostrar, né, o monitoramento dela. E realmente a glicemia dela estava descompensada, mas não estava só no dia em que ela fez o uso do chocolate. Estava em uma proporção muito semelhante todos os dias anteriores e nos 3 dias posteriores à Páscoa também. Então ela estava monitorando lá o jejum, ela estava monitorando 1 hora antes da refeição e ela estava monitorando 2 horas depois da refeição. E os valores, eles estavam muito semelhantes em todos os dias. Quer dizer, não foi o chocolate que causou a alteração, mas sim o que ela
precisa em quantidade, no que se refere a todo o equilíbrio alimentar dela, né, e também ao uso adequado da insulina. Nesse caso específico estava um errinho ali de dosagem, que aí junto com a equipe médica a gente ajustou. Mas é muito importante a gente entender isso, que às vezes a gente fica fazendo tanta restrição, culpando um alimento específico, culpando um nutriente ou algo que a gente gosta muito, deixa de consumir, e na verdade a culpa não está naquele nutriente, não está naquele alimento especificamente, mas sim na estratégia que a gente usou, que a gente deixou de usar, naquela refeição, naquele alimento, enfim, né. Então, são considerações muito importantes que a gente precisa fazer quando a gente vai analisar, né. E é muito comum também outra coisa acontecer, né, a gente explica isso para o paciente, coloca, e as pessoas já estão tão engessadas em fazer uma restrição alimentar, em deixar de consumir determinados alimentos, que eu termino de explicar, daí a pessoa para um pouquinho e fala: "Então eu posso consumir a melancia?", por exemplo. "Então eu posso comer um pãozinho francês?". E aí a gente começa a abrir a mente, né, começa a colocar: "Sim, você pode, desde que você faça isso dentro de uma estratégia adequada para você, dentro de algo que funcione para você". A mesma coisa no chocolate, né, não vai ser proibido o consumo do chocolate. Claro que quanto mais cacau, quanto maior for a porcentagem de cacau, melhor, até para outros benefícios, né, mas se o consumo for numa quantidade exagerada, pode ser o melhor chocolate desse mundo.